Quando pensamos em assassinos em série, pensamos em homens. Mais precisamente em homens matando mulheres inocentes, vítimas de um apetite atroz por sangue e uma vontade irrefreável por carnificina. Mas as mulheres também podem ser tão letais quanto os homens e deixam um rastro de corpos por onde passam. Então, o que acontece quando as pessoas são confrontadas com um assassino em série? Quando essa ideia de sexo frágil se quebra e observamos os desconcertantes olhos de uma mulher com sangue seco sob as unhas. Selecionamos algumas das Lady Killers, mulheres assassinas, e seus crimes ao longo dos séculos. Afinal de contas, quem eram elas? Elas existem. Você vai saber mais logo depois dos recadinhos e a gente já volta. Não há nada de errado com seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial. E chegamos aqui agora na área de recadinhos com seu host agora, Atchoo! Voz gripe pra vocês aí. Tudo bem, galera? Prometo que vai ser bem rapidinho esses recadinhos. Primeiramente, lembrar que o Mundo Freak Confidencial é exclusivo do Spotify. E a gente agradece muito a audiência que vocês estão dando pra gente a cada semana. E, cara, muito incrível, muito maneiro. Lembrando a todos que vocês podem seguir o nosso podcast caso vocês tenham caído de paraquedas aqui, ou não conhecem, ou tá começando a escutar agora. Já deixa seu seguir, clica no sininho, faz aquele... Tô me sentindo do YouTube, né? Mas é importante porque isso ajuda a você enxergar os novos episódios que vão estar saindo. E vocês sabem que aqui no Mundo Freak, vocês têm de tudo, né? Tem segunda-feira agora o podcast da Jay, né? 5 episódios, 5 semanas diferentes, saindo aí toda segunda-feira. A gente tem o Aconteceu Comigo. Enfim, é todo o material da casa. Lembrando que esses outros produtos, esses outros programas, eles são independentes, né? Então, se você tiver como, considere apoiar a gente. apoia.se/confidencial. Putz, só isso já garante que você tem acesso às gravações, né? Antes delas irem pro ar, né? Você recebe um e-mail bonitinho depois de apoiado, né? É mais pra ajudar a gente também a produzir o nosso conteúdo. Vocês sabem como é que é, né? E, cara, cada vez mais estamos com a qualidade a 1000 aí pra vocês. Vocês sabem disso, né? Agora falando pra vocês da nossa viagem. Isso mesmo, a Freak Trip lícita para Quixadá com a Grande Rota. Galera, a gente tá muito feliz com o feedback da galera e com a quantidade de procura, né? Tem vagas ainda, então se vocês quiserem, tiverem interessados, a gente deve ir próximo agora do final do ano pra cidade, pra região de Quixadá, que além de ser uma terra incrível, tá num preço super bacana pra uma parada que vai ser completona, tipo, não é uma passagem de avião. Você vai com a gente vai se hospedar junto, a gente vai ter vários programas juntos, teremos trilhas, teremos... Cara, uma coisa que eu tô muito interessado é o rolê da vigília pra avistamento. Parece que... A gente tem que combinar com o ZT, né? Pô, os ZT vão ter que aparecer, mas mesmo assim seria uma experiência fantástica a gente ficar ali esperando os avistamentos acontecerem. A gente não garante que vai acontecer, tá bom? Mas a gente vai estar lá, né? Aí a gente vai tentar combinar aí com o ZT. Mas, cara, vai ter muita coisa muito maneira, né? A gente vai visitar o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, a gente vai pro Vale Perdido lá em Quixadá, o Açude do Cedro, e, cara, vai ter muita coisa bacana e é um lugar muito paradisíaco. Então, pra você que quer tirar uns dias aí de folga, um dia pra colocar outra coisa no lugar na cabeça, cara, você pode acessar lá no agranderota.com.br/Mundo Freak 2022. Você sabe também que o link vai estar no post, caso você esteja com preguiça aí de botar no teu áudio, tá? É só você acessar o nosso site, mundofreak.com.br, acessar o link desse episódio e você vai estar lá todos os detalhes e todos os links. E agora, vamos para os anuncinhos de quarentena. Anuncinho de quarentena.
Hoje a gente vai falar do Vinícius Laureano. Sou ilustrador de São Paulo, faço trabalhos no estilo de comics e cartoon, faço ilustração para camisetas, ícones para redes sociais, capas, vitrines e muitas encomendas. Então, galera, recomendamos aqui o trabalho do Vinícius. A gente vai deixar o portfólio e as redes sociais dele. Eu já gostei bastante, principalmente do uso de cores. Ele é um cara que usa bastante umas cores muito interessantes, uma composição visual muito interessante. Então, para você que curte um trabalho bastante diferentão, a gente vai deixar o portfólio do Vini aí para você dar uma olhada. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, beleza? Agora, bora pro nosso episódio que ficou do balacobaco. E aí, ocos pocos, a gripe do Andrei vai embora e agora vai entrar o Andrei saudável. Vai lá, Andrei saudável. Join me, 48 Hours correspondent Erin Moriarty, on my podcast, My Life of Crime, as I take on true crime investigations like no other. This season, I'm looking into the labyrinth of crime and secrets within families. I'm cutting straight to the evidence and talking to the people directly involved, including investigators and the families of victims. Listen to My Life of Crime with Erin Moriarty wherever you get your podcasts. Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Freak Confidencial. Eu sou o Andrei Fernandes e hoje vamos falar de mulheres assassinas. Porque diferente do que alguns acham, nossa, sempre vítimas indefesas. Ou será que dentro delas se esconde um lobo irrefreável em busca de sangue? Temos aqui 3 assassinas que irei entrevistar para falar sobre suas vidas. A primeira delas é ela, Jay Carrillo. Olá, pessoal. Tô aqui hoje como uma assassina em série não praticante, claramente. Finalmente essa pauta saiu, gente. Eu tô tentando enfiar essa pauta pra sair. Tem 2 anos, finalmente conseguimos. Tô muito feliz hoje. Quer dizer, o tema não é tão feliz, obviamente. Não adianta esconder. Todo mundo sabe que você fica feliz com crime. Diferente de certos políticos que é contra crime, a Jay é a favor do crime. E temos a nossa queridíssima Gabi Larroca. Oi, gente. Estamos aqui hoje para falar sobre algumas mulheres perigosas, vovozinhas sorridentes, principalmente. Então tome cuidado, né, com a sua vizinha, a vovozinha que mora ao lado da sua casa. Olha aí. E temos aqui nossa queridíssima Adriana Mello. Olá, pessoas. E aquilo, né? Sexo frágil, caramba. A gente vai falar sobre 3, 4, 5 assassinas aqui. E é aquela história, né? A gente não pode comprar o livro só pela capa. Principalmente a história da vovó. A vovó sorridente. Eu tô louca pra falar dela com vocês hoje. Como diria nosso queridíssimo do Choque de Cultura, o velho dá pra acumular também burrice. E também dá pra acumular maldade, né? Rapaz. Vamos quebrar vários estereótipos. Tem que cair aquele estereótipo do velho sábio. Exatamente. Tem. Rapaz. E tá proliferando de uma maneira inacreditável, mano. Os burros estão sobrevivendo, mano. O que tá acontecendo? Vamos lá, gente. Vamos falar de sacanagem, porque aqui é Mundo Free Confidencial e vocês querem sangue, que eu sei, né? Mas com respeito. Porque aqui o sangue a gente dá aquela borrifadinha, igual na sala de cinema 4D, que é só pra dar aquele gostinho. Não vai ser um sangue que vai acabar com a tua roupa. Isso é aquele sanguinho de leve, tá bom? Eu vou começar aqui, então, com uma primeira Lady Killer, que é a Mary Ann Cotton, que ganhou o apelido de Mulher Maldita, né? Ela nasceu, Mary Ann Robson, em 1832, na Inglaterra, e ela era filha de 2 pais muito jovens e também muito pobres, que se mudavam com frequência, porque o pai dela era um minerador e ele precisava encontrar trabalho. Diz que ela era uma criança muito bonita, e que a sua irmã mais nova morreu muito jovem e depois da morte do pai ela teve que acabar ajudando no sustento da família. Ela era uma trabalhadora muito hábil e também muito diversificada, então ela foi professora, ela foi costureira, ela trabalhou como empregada na casa de uma família rica e foi nesse último trabalho que ela acabou entrando em um mundo de luxos e de muito dinheiro, né? Aos 19 anos ela se casou, já grávida, de um homem chamado William Mowbray, e isso foi bem longe de casa para evitar um escândalo, né? Porque a gente tá falando ali de século XIX, uma mulher casar grávida era considerado um grande escândalo, né? Ele acabou levando ela pro sudoeste da Inglaterra, para um lugar mais pobre ainda, onde ela teve entre 5 ou 6 filhos e todos eles morreram
morreram sem ser registrados. Eu acho que isso já mostra como ela era uma mulher envolta por morte, por muito sofrimento desde muito cedo, né? Então, assim, o pai morre, sempre procurando trabalho, daí os filhos morrem, sabe? Então, assim, muita miséria, muito sofrimento, muita dificuldade desde sempre. Eu tenho uma amiga agora próxima que tá grávida, e daí a gente tava comentando sobre como, além do nosso corpo mudar, os nossos humores mudam também, né? Com tudo que tá acontecendo com o nosso corpo, as nossas mudanças, etc. Então, imagina você ter de 4 a 5 filhos e todos eles morrerem num espaço de tempo curto. Então, você tem que lidar com as mudanças do seu corpo, com a perda de uma criança que você ainda não teve tempo de cuidar, de ter, tipo, de criar uma ligação e um vínculo. E, além do mais, você tá rodeada por miséria, pobreza, etc. Isso deve mexer muito com o psicológico da pessoa de 19 anos, que ainda tem muita coisa, o cérebro dela ainda tá se desenvolvendo, né? Não terminou de se desenvolver. Então, eu acho que é um grande trauma que tá acontecendo ali. E essa vida, né, muito, muito dura, muito difícil. Muito foi levantado de que essa morte, né, como a Jay falou, dos filhos, acabou dando esse sentimento pra ela de que eles eram descartáveis, né, e acabou causando danos irreparáveis. E ela continuou casada e eles continuavam se mudando com a perspectiva de novos trabalhos, até que o marido dela encontrou uma posição em um navio e os dois se estabeleceram e tiveram mais 3 filhos, dos quais os nomes foram reutilizados das crianças que já haviam falecido, né? Então, meu Deus! Foda, né? Você já vê como a situação já tava meio complicada ali, né? Já tinha alguns alertas vermelhos. E como o marido dela passava muito tempo no mar, ela acabou se envolvendo com um outro homem, um mineiro chamado de Joseph Nattrass. E eles se apaixonaram e isso causou uma grande mudança, né? Foi uma grande ruptura pra ela, né? Antes ela seguia o marido onde ele fosse, só que depois que ela conheceu esse homem, ela resolveu que ela tinha que lidar com seus problemas sozinha e que talvez ela apenas odiasse aqueles ao seu redor. Tanto que um dia meio que ela percebeu e disse, chega. E o chega dela veio em forma de arsênico, quando ela descobriu que o veneno podia fazer com o corpo do homem e como ele podia ser facilmente dissolvido em chá quente. Então, cuidado, ouvinte, ao aceitar aquela xícara de chá quente, né? Assim, o marido dela morreu em 1865 por febre de tifo e diarreia, o que não se encaixa nos sintomas de envenenamento, tá? A não ser que o médico tenha confundido a doença de tifo com doença tifoide, né? O que se assemelha bastante com envenenamento por arsênico, mas a gente não pode dizer com certeza se ele foi vítima dela ou não, então é uma morte que pode ter sido assim, natural mesmo. E esse falecimento foi muito conveniente para Mary Ann, que acabou pegando essas 2 filhas, que ela já tinha, e se mudando para a cidade com o Nattrass, né? Aquele homem que ela tinha conhecido e que acabou virando seu amante. E quando a sua filha mais nova, né, a gente percebe como a vida dessa mulher sempre foi envolvida de morte e de sofrimento, morreu de febre tifoide, a mesma que o pai, a mais velha foi mandada para morar com a avó. Então ela não tinha mais filhos, né? Tava morando na mesma cidade que o seu novo relacionamento e ela teve um grande choque que provavelmente deve ter abalado muito ela. Ela descobriu que o Nattrass já era casado, o safado. Safado sem vergonha que enganou ela. Você sabe que ela matou o ex-marido, né? E ao invés de perseguir ela voltou para sua cidade natal e começou a trabalhar como enfermeira. E ela se destacou ali no ramo como uma boa profissional, ela tinha muita habilidade para que os pacientes se sentissem confortáveis com ela. E daí que ela se casou com um dos pacientes que não tinha filhos, né? Mas que morreu depois de 15 meses de casamento, tipo, muito rápido, né? Menos de 1 ano e meio, sofrendo sintomas clássicos de envenenamento por arsênico. Daí que a gente começa a ver o modus operandi dela, né? Diarreia, dores no estômago e formigamento nas mãos e nos pés. A Mary Ann, então, viúva novamente, voltou a trabalhar então na casa para um pai muito rico de 5 filhos em outra cidade. Ele tinha acabado de perder a esposa e depois de 1 semana da chegada da Mary, o seu filho mais novo morreu em menos de 24 horas com os sintomas da mesma doença e uma convulsão fatal. E isso não impediu o James Robinson, como era o nome dele, de ter um filho com a Mary Ann, que ficou grávida 3 meses depois. Homem é meio estranho, né, cara? Pô, não é possível. O homem é o chimpanzé com o dedo na tomada, mano. Aquela famosa experimento lá. Ele vai colocar o dedo. Não é possível que ele tá vendo as coisas acontecendo. Não, tá tudo certo. Vou só seguir o instinto aqui, que é fazer mais um filho pra ver se ela mata aí pra nós. Não, e agora começa o rastro de sangue da Mary, né? Porque daí a mãe dela adoeceu, ela volta pra ajudar a mãe e 9 dias depois a mãe
morreu também. E os vizinhos começaram a achar estranho, porque ela vasculhou a casa, né? Pegou a sua filha, que estava morando com a mãe, e voltou pra casa do marido. E continuou, porque no mês seguinte, em um espaço de 10 dias, gente, 3 crianças estavam na cama, vomitando e espumando compulsivamente. Meu Deus. A sua filha do primeiro casamento, aquela que ela foi buscar, morreu de febre gástrica e os outros 2 filhos do Robinson morreram da mesma causa. Todos os sintomas encobriam facilmente envenenamento por arsênico. E daí, em agosto de 1867, ela e Robinson finalmente se casaram. E a primeira filha do casal nasceu e morreu meses depois de convulsões. Ah, eu já ia chutar, pô. Será que morreu de quê? De tiro? Não foi, né? E eu acho que vale a atenção aqui agora que a Mary Ann, ela tá matando todo mundo e as pessoas, elas só, tipo, parece que é um cochicho ali, um cochicho colar, tipo, nossa, que estranho, todo mundo ali perto da Mary Ann morre, né? Ou seja, eu acho que dá aquele empoderamento de que eu não vou ser pega, as pessoas não tão desconfiando de mim, eu vou continuar fazendo mesmo e acabou. Então a gente já tá vendo aí que ela tá tão confiante dela mesma que 10 dias, cara, 10 dias de diferença é muito pouca coisa. É porque é muito aquela ideia de que as mulheres são o sexo frágil, né? Uma mulher tem o instinto materno, como que ela vai fazer isso com uma criança, entendeu? Com os próprios filhos. E esquece que pode ser manipuladora, pode ser má, porque o que ela fez é realmente mal. Ninguém tá entrando nesse mérito, mas talvez seja isso que fez com que as pessoas não olhassem, né? Porque o que falam da Mary é que ela possivelmente usava a gravidez pra conseguir se manter casada, mas ela não tava muito interessada em cuidar e criar os filhos. Então, assim, ela ficava grávida e ela meio que descartava, entre aspas, eles logo em seguida. Eu acho que também pode ser uma coisa muito, tipo assim, pela primeira vez ela tinha controle sobre algo, de certa maneira, né? Eu acho que isso talvez dê empodere a pessoa que sempre se viu na margem da sociedade. É claro que, tipo assim, a pessoa se à margem da sociedade não significa que ela vai se tornar assassina. A questão não é essa. Muito bom ponto é isso. É bom, né? Até porque também o que tem de rico filha da puta matando os outros por aí também não tá no gibi, né? Exato. Mas eu acho que pode ser um fator de risco pra alguém que já tem alguma predisposição de alguma coisa assim. Tipo, eu acho que quando você marginaliza a pessoa, tem mais chance de tipo de coisa acontecer, né? Talvez, né? Quando tu para pra analisar. E não só a marginalização, né? Parece que chegou um momento da Mary Ann que ela não sente mais nada, cara. Aquilo vira uma coisa tão recorrente, cotidiana e comum, que faz parte da vida dela. Ela acha que aquilo é o cosmo dela e é como ela vive, entendeu? E ela vai fazendo que é o modo dela sobreviver. Porque pessoas vivem e morrem em volta dela, que isso é normal. As pessoas são descartáveis pra uma vida dessa, né? Então, uma coisa que eu tava pensando, né? Quando a gente olha os outros casos, né? Das Lady Killers, um dos pontos que chama atenção é a quantidade de crianças que morrem e as pessoas que estão em volta, oh meu Deus, que tragédia, né? Mas é a vida, fazer o quê? E passa 2 anos, morre outra criança e morre. Então, você nota que, pesquisando um pouquinho sobre a época, mortalidade infantil, infelizmente, era uma coisa realmente comum, né? Então, no caso dela e no caso de outras assassinas, é muito interessante como elas se usavam também disso. Enfim, crianças morriam com uma gripe, crianças morriam com uma diarreia mais forte, era muito comum. A mortalidade infantil era muito alta, né? E ainda mais por doenças, assim. E a gente também não sabia direito o que acometia as crianças, porque a gente tá falando muito de febre gástrica. Não sabia direito como as coisas funcionavam ali no corpinho da criança, né? E eu acho que também vale ressaltar uma coisa, que a gente tá falando aqui, a normalização da vida da Mary Ann, né? De gente morrendo ao redor dela e ela vai se acostumando, vai criando uma apatia. É óbvio que nem todas as pessoas são como Mary Ann, que vão ficando apáticas em relação a isso, né? Mas estamos aqui com uma pessoa que ela vai ficando apática e ela vai se acostumando com esse tipo de coisa, né? Não é generalizando para todas aquelas pessoas da época, tá? Claro. E daí, 2 anos depois, em 1869, nasceu outro filho. Só que daí, ela e o marido começaram a brigar por causa de dinheiro. E o Robinson descobriu que a Mary tinha o hábito de realizar pequenas trapaças financeiras, né? E isso deixou ela muito ofendida. Ela pegou a criança e foi embora. Diz que ele fechou a casa e foi viver com a irmã. E ela ficou muito ofendida com ele, assim, e abandonou o filho. Pra gente ver como ela não estava muito interessada em cuidar da criança. Esse menino foi entregue ao pai e ela partiu para uma nova vida. E daí ela começou a se corresponder com uma conhecida, que era Margaret Cotton, que tinha um irmão viúvo. E daí a Mary já falou, viúvo, né? Ai.
que era o Frederick Cotton, e ele precisava muito de uma governança. Então lá, em 1870, lá foi a Mary que se mudou para a residência dele, e 4 semanas depois, a sua irmã, aquela com quem ela se correspondia, a Margaret, estava morta. 4 semanas depois da chegada da Mary, a sua amiga estava morta. Então assim, o dinheiro da Margaret foi direto pro irmão, que consequentemente também foi para Mary. Ela foi ganhando dinheiro e ela já estava grávida quando eles se casaram. O Cotton conseguiu arranjar um trabalho na mesma cidade que o antigo amor da Mary morava, o Natras. Aquele lá do começo do relato, volte, você vai entender, aquele que disse que era casado, que ela ficou brava e foi embora. Eles se mudaram pro mesmo lugar onde ele estava. Só que agora ele estava o quê? Solteiro. Na pista, tá na pista. Então, o Cotton, os seus 2 filhos, a Mary Ann e o bebê, se mudaram. Ai, Não, a Adri tá tipo... eu só tô vendo aonde a história tá indo. E como a gente viu, a Mary sempre foi uma assassina muito rápida, né? Ela mal chegava nos lugares, as pessoas já morriam, né? E ela confiava muito nessa ideia, assim, de que as pessoas não iriam pesquisar muito sobre essas mortes, porque já era algo comum, né? Falta de higiene, os diagnósticos de médicos, né? O alto índice de mortalidade infantil, como foi comentado, né? Então ela meio que se sentia segura pra não ficar com medo que alguém desconfiasse de que onde ela ia tinha morte, né? Deixa eu fazer um parênteses assim, até, novamente, mais um fator de risco da questão da marginalização, né? Tipo, alguém que já tem uma predisposição a ser filha da puta, consegue agir com muito mais liberdade, né? Dificilmente uma pessoa da alta classe poderia ser tão displicente dessa maneira e se utilizar da falta de preocupação das autoridades, né? Do Estado, né? Enfim, do que seja, né? Aí eu vou discordar com você, porque se você pega um homem rico e ele já tem essa predisposição de ser filho da mãe, em quem ele vai mirar? É óbvio que vai ser nas mulheres que são trabalhadoras Entendi. do sexo, pessoas com problemas com drogas ilícitas e esse tipo de coisa. Então, essas pessoas, elas são extremamente inteligentes e espertas. Mas eu vou... Você não prestou atenção e caiu na minha carta armadilha agora. Ei, Você caiu na minha carta armadilha, porque eu vou falar que isso também é problema da marginalização, né? Porque o problema é que existem pessoas marginalizadas que, nesse caso aqui, não estão se aproveitando do ambiente que elas vivem, mas as pessoas que não estão marginalizadas estão se aproveitando do ambiente que elas vivem. Então, acho que é o mesmo fator, né? Só que usados de maneiras diferentes. pontos de vista diferentes, né? Isso. Vamos voltar mais uma morte aqui, né? Porque agora... Porque tá faltando, né? Não, ainda tem um monte, relaxa. Vambora. E o que aconteceu? Eles se mudaram, né, pra essa cidade e o Frederick Cotton, o marido da Mary, morreu muito rápido e tão rápido quanto o antigo amor dela se tornou inquilino na sua casa. Mas o que acontece é que a essa altura a Mary, ela tava maltratando os enteados. E isso começou a chamar a atenção dos vizinhos, que falaram, eita, peraí, né? Finalmente. Porque ela começou a ficar impaciente, né? Ela queria se livrar daquelas crianças, entre aspas, né? Ela acabou matando um dos filhos do falecido marido. Acabou, né? Acidentalmente, né? Teve que fazer, né? Matou seu próprio filho e matou o amor dela, o Natras, né? Por quê? Porque ela tinha em vista um homem mais rico ainda, chamado Quick Manning. O que aconteceu? Ela casou com o Quick Manning, ela engravidou dele, que a Mary era rápida, né? Ela sabia o que ela queria, então assim, ela ia atrás. E o filho do falecido marido começou a se tornar um problema pra ela. E diz que ela maltratava demais a criança fisicamente. E o que aconteceu é que a criança também morreu. Só que eles colocaram que foi uma morte natural. E foi algo bem negligente, porque de natural não teve nada. Acontece que mesmo assim o médico suspeitou de algo e depois de muita pressão, ele acabou analisando o caso novamente e encontrou arsênico por todo o corpo do menino. E daí que a casa caiu para Mary e ela foi presa no dia seguinte. Com 40 anos, ela deu à luz ao seu último filho na prisão, enquanto os corpos das pessoas que ela matou estavam sendo examinadas e todas apareciam com arsênico. Diz que ela amamentou o bebê diante da corte e ela se recusou a falar. Ela não falou nada, né? Então ela levou o filho recém-nascido numa tentativa de conseguir simpatia, né, do júri, mostrando essa mãe, essa coisa dedicada. Ela não abriu a boca. E isso não adiantou muito porque ela foi sentenciada à forca e levou 3 minutos para morrer. Diz que o carrasco teve de usar as mãos para estabilizar o corpo que se contorcia. E esse foi o fim da Mary Ann. Rapaz, bicho ruim. Mano, Bicho ruim, né? assim, eu ri porque como demorou
demorou muito pra ela ser pega. Muita criança morreu no meio do caminho. E foi morrendo marido, e ela foi casando, e foi morrendo amante. E ninguém... Tipo, beleza. Isso mostra, né, o quanto, tipo, tava acontecendo tanta coisa ruim nessa época, que às vezes... Sabe quando a gente tá com um problema tão grande que deixa de perceber as coisas que estão acontecendo ao nosso redor? Parece que é mais ou menos isso dessa época, sabe? Tá todo mundo com tantos problemas pessoais, por exemplo, se você acaba de ter um filho, o filho tá doente, você tem suas preocupações de dinheiro dentro de casa, de trazer comida pra dentro de casa, não vai dar muita atenção ao que tá acontecendo pro vizinho, né? Então, eu acho a história da Mary Ann excepcionalmente fantástica e assustadora. É muito triste, né? Eu fico questionando também, porque ela é uma mulher que sofreu muito na vida, né? Antes dela iniciar, né, digamos assim, a sua carreira como assassina, ela já nasceu desfavorecida, com problemas, ela teve os filhos que mal viveram. Também fico questionando até que ponto ela não criou uma nova faceta, sabe? Pra enfrentar essa morte cotidiana e talvez controlar as coisas, sabe? Aquela pegar pela mão e falar, eu vou cuidar da minha vida e eu vou controlar a morte, sabe? Pode ser até uma coisa meio inconsciente, mas tipo, não vou mais ser pega de surpresa. E a minha vida, eu que vou decidir o que vai acontecer. Pena que quem passava pela frente dela não podia decidir o que ia acontecer com a sua vida, né? Pois é, né? Cuidado que a Mary Ann tá passando. E crianças, né? No total, ela matou quantas pessoas? 10? Muitas. Mas... Eu acho que é mais fácil contar quem ela não matou. Acho que sobrou 3. Criança ou adulto, Dri? Vamos contabilizar direitinho. Não, muita gente. Eu acho que foram 4 maridos, tipo 3 maridos e um amante, eu acho. E de crianças eu perdi a conta, cara. Acho que é umas 10 crianças aí, viu? Sem falar dos bebês que ela teve e acabaram morrendo, né? Então, ó, ela teve entre 5 e 6 filhos logo de primeira que morreram. Daí depois ela matou mais 3 crianças do primeiro casamento por arsênico, não foi? Depois ela matou a mãe dela, a filha dela que ela buscou. Eu acho que foi umas 10 pessoas. Nossa vida. Tio. Imagina a quantidade de pessoas, talvez, que a gente não ficou sabendo que ela matou, talvez. Né? Sim. Porque podia ser vizinho, açougueiro, qualquer pessoa que ela pudesse chamar na casa e meter o arsênico na pessoa, a potencial vítima, né? E falando em arsênico, tem mais uma que se utiliza muito desse pozinho mágico. Não é mesmo, Dri? Opa! Vamos falar aqui da Nanny Doss, que ela é conhecida como Vovó Sorriso. E, cara, é assustador. Quando você vai atrás das fotos do caso, até pra conhecer um pouquinho quem ela foi, ela parece aquela vovó padrão, baixinha, gordinha, óculos gatinho. Muriel. E ela está sempre... Sim, ela está sempre rindo, ela está sempre com um belo sorriso. Sabe aquela vovó que faz bolo para os netinhos, etc? Ela fazia também, só que ela usava uns temperos um pouco estranhos. Um orégano diferenciado. Opa. O café dela era especial, era um café forte. Especial. Então aqui, olha, a Nanny Doss, ela nasceu como Nanny Hazel em 1906. Ela vem de uma família de fazendeiros e elas tinham terras ali no Alabama e os pais eram extremamente religiosos e rigorosos, né? Então ela teve toda uma infância extremamente controlada, que até a gente sabe que isso não adianta, né? Os pais, principalmente a figura paterna dela ali, tentou controlar, e isso a gente sabe aonde acaba dando, né? Então a Nanny, ela desde muito jovem, ela trabalhou na terra da família, né? Trabalhava no arado, etc. E ela ainda novinha, ela sofreu um acidente bem feio, assim. Quando ela tinha 7 anos, ela estava dentro de uma locomotiva de trem, e o trem deu uma freada um pouco mais brusca quando chegou na estação, e ela foi de cabeça numa barra de metal, causando um ferimento bem profundo na cabeça dela, né? E essa lesão, ela provocou dores de cabeça pela vida inteira da Nanny, e, digamos assim, uma visão de vida um pouco
pouco distorcida também. Eu queria só reforçar um comentário aqui que são inúmeros serial killers que tiveram lesões na cabeça. Muitos deles. Principalmente, vamos falar de um famoso aqui, foi o Night Stalker, o Richard Ramirez. Ele teve uma pancada forte na cabeça dele aí. E muitos outros serial killers tiveram. Tem um serial killer, esqueci o nome dele agora. Foi passando a vida dele, ele só foi levando pancada na cabeça. E toda vez que ele, tipo, levava uma pancada nova na cabeça, dava um trigger nele e ele cometia mais assassinatos. Eu esqueci. Você bateu a cabeça esse dia, não foi, Jay? Ai, meu Deus. Bati na academia. Na hora que eu tava fazendo agachamento, fui colocar a barra de volta, eu bati minha cabeça com tudo. É real, gente. Eu realmente bati esse tiro na minha cabeça. Tomem cuidado com a Jay, tá? Se ela oferecer um chazinho quente, gente, não aceitem, tá? Eu só sei que eu soltei um verde, eu não estava sabendo disso e eu colhi madura. Só queria falar isso. E sabe o que é o pior? Eu bati com tudo na cabeça, com tudo na barra. Todo mundo olhou pra minha cara e eu não senti absolutamente nada. Aí teve um apagão, você acordou no banheiro sujo de sangue. Aí você falou, eita, rapaz, veio cedo hoje. Queria deixar esse pedaço de conhecimento aí pra vocês. Eu tenho uma história parecida com a Jay, mas essa história eu vou contar, não aconteceu comigo. Eita! Porque rolou uns negócios meio bizarros nesse dia. O cara que eu matei voltou pra reclamar. Eu acho, conhecendo um pouquinho a história dela, a gente pode imaginar que, de repente, os crimes que ela cometeu depois podem, sim, por que não, estarem ligados também a esse acidente que ela sofreu aos 7 anos. Mas quando você descobre que esse pai extremamente religioso, sabe, esse pai extremamente rigoroso dela, homem de bem, existiam muitas histórias que ele abusava dela quando criança, e mesmo mantendo esse discurso de homem de família e religioso, e enfim. Então a gente não sabe qual das duas vertentes aí contribuiu mais, né? Ou as duas? Pode ter sido as duas. Né? E você vê, esse lance de querer segurar muito nunca funciona, né? Porque a gente acaba descobrindo também que a Nanny sempre se rebelou contra essa história de ser muito controlada e não pode ter contato com meninos, etc. Tanto que ela se casou muito nova, apesar que pra época eu acho que era o padrão mesmo, né? Ela se casou aos 15 anos com Charlie Braggs, um homem que infelizmente lembrava muito o próprio pai dela, em termos de ser super severo e super rigoroso, etc, né? Mas olha, toda a história da Nanny, em todos os 5 casamentos que a gente vai descobrir, vai falar a respeito, é muito interessante, porque acaba constando histórias de escapadinhas de ambos os lados, né? E mesmo nesse primeiro casamento dela, quando ela tinha 15 anos, etc., as histórias em que ela dava suas escapadinhas com outros homens vêm desde essa época, né? E desde essa época também essas mortes inexplicáveis começaram a acontecer. Porque com Charlie Braggs, ela teve 5 filhos. E desses 5, 3 deles morreram muito cedo. Desde já levantando suspeita da morte deles, porque eles apresentavam sintomas de, mais uma vez, problemas estomacais como das outras mortes que a gente comentou no outro caso. Só que, diferentemente, a pele das crianças escurecia muito rápido, que é mais um sinal de envenenamento, né? E não uma simples febre estomacal, não uma simples morte natural, né? Aqui a gente já dá pra meio que perguntar por que a Nanny já começou a matar os filhos, né? Tipo, por que ela não se voltou contra o Braggs, por exemplo? Exato. Eu fico me questionando realmente, porque assim, se o problema era... Vamos falar aqui. Eu acho que o problema da Nanny, com toda certeza, foi ela ter batido a cabeça e o abuso que ela sofreu por parte do pai. Mas se ela estava casada com um homem que refletia muito quem era o pai dela, por que ela se volta para as crianças? Tipo, eu não sei responder isso, sabe? É uma coisa que é realmente uma dúvida minha, não entendo isso. Eu não sei se de repente ela olhava as crianças e ela via nas crianças um pedaço do próprio marido. E de repente, à época, ela ainda não tinha coragem, não sei, de repente, de tentar alguma coisa contra ele, e aí ela se voltava para as crianças, né? Eu não sei se de repente, porque a gente
fica sabendo também que mesmo eles tendo ficado 8 anos juntos, ela por várias vezes, ela tinha um comportamento de fugir de casa com um dos filhos, com 2, sozinha. Ela simplesmente saía, ela ia passear, ela ia ficar um tempo na casa de amigos, ela ia simplesmente circular ali pelo Alabama sem dar notícias ou satisfação para ninguém. Ela simplesmente ia. E ela foi levando essa situação com esse primeiro marido até que o marido não aguentou mais e falou o seguinte: olha, eu quero o divórcio, né? E aí, quando ela se tocou que ele estava falando a verdade, que ele realmente, daquela vez, ele iria realmente se separar, ela se deu conta que ela não ia ter como cuidar das meninas sozinha. Queria fazer um comentário que eu acho assim sobre por que ela matava as crianças e não os maridos, né, os homens, se essa raiva inicialmente era destinada a eles. É claro, né, como a gente falou, não tem muito como a gente saber, são só conjecturas, mas eu acho que talvez seja, sabe aquela coisa de uma raiva reprimida e ela tem que extravasar para algum lugar. E crianças são mais vulneráveis, são mais frágeis, então é muito mais fácil você fazer um mal a uma criança do que para um bebê, né, ou assim, do que para um homem que pode ser mais forte que pode ser mais difícil de enganar. Então, assim, a criança já tá numa situação de vulnerabilidade, né? Porque ela fica meio que à sua mercê por muito tempo. Então, acho que talvez ela só direcionou essa raiva enquanto ela não podia se vingar dos homens da vida dela pra essas crianças, sabe? Até uma coisa meio que, tipo, eu preciso extravasar, nem que seja, né, nos meus próprios filhos. Era o que dava na hora. Sim, sim. É o que dá na hora, é o que dá pra fazer, então a gente vai fazer isso. É mais fácil, né? Infelizmente, crianças são mais frágeis, elas são um grupo mais de risco, né? Cara, e você vê, a princípio eu achava que ela tinha matado o Braggs também, e realmente ela não matou, né? É o único que sobrevive. Então, aí, continuando. Depois do Braggs, a Nanny se casou com um homem bem mais velho chamado Frank Harrison, que já tinha filhos de um casamento anterior. De acordo com a Nanny, o Harrison era um bêbado cruel e abusivo. Vocês estão notando aí um padrão. Então, padrão, né? E aí, mesmo assim, eles ficaram juntos 15 anos. Deus é pai. Até aí que ela se cansou de lidar com a bebedeira dele, a violência, e resolveu dar um jeitinho. E o jeitinho foi acrescentar arsênico no uísque preferido do maridão. Eita, ó arsênico aí, hein? Ai, gente, eu vou te falar uma coisa. O que a Nanny Doss vai fazer durante todos esses anos é muito errado, entendeu? Deixar bem claro isso. Não concordo, não compactuo. Porém, os caras que ela arranja... É só trecheira, só homem... Ai! Você fica, foi tarde, amigo, porque também você não contribuía com a situação do que tava acontecendo, entendeu? Enfim, eu acho as mortes que a Nanny Doss causa, elas são extremamente, assim, amigas. Não, tá muito na cara que você tá fazendo, entendeu? Mas enfim. Ó, melhora. Fica tranquila que melhora. Depois desse, a Nanny se casou com Harley Nanny, da Carolina do Norte. Um homem namorador e que também bebia muito. Olha aí. Conhecido chavequeiro, né? Nanny não suportava a popularidade dele com as moças do local e ficou possessa quando ela viajou e descobriu que na ausência dela, o maridão tinha dado uma festa de arromba na casa. Aproveitando, né, amor? Ela estava fora da cidade, ele falou, é agora. A festa foi tão animada que baixou até a polícia. Então você imagina o barulho e a farra que foi. Então aí a Nanny chegou, viu a situação, ficou sabendo do que tinha acontecido, a polícia baixou, etc. Então ela falou, bom, agora vamos dar a minha solução padrão, só que em vez do uísque, foi no almoço mesmo. No almoço ela jogou aquele amiguinho dela, o arsênico, e acabou, entre aspas, com o problema dela. Aí nós já estávamos em 1952. Então, é aí que ela teve uma ideia sensacional. Como ela já tinha procurado, né, um parceiro ideal esses anos todos, e não tinha dado certo, então ela resolveu se usar do Tinder da época. Eu pensei a mesma coisa. Falei, essa daí é precursora do Tinder, entendeu? Marido por correspondência, né? Exato. Ela comprou um desses cadernos exatamente disso. Namoro à distância, marido por correspondência. E começou a procurar ali o marido número 4. Aí deu match. E deu match. E deu match também porque era outro mulherengo, era outro bêbado e era outro homem violento.
Mulher tinha um dedinho podre também, né? Cá entre nós, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mas enfim, foi aí que ela conheceu o Richard Morton. Ele trabalhava à noite num salão de bilhar. E durante o dia ele dizia trabalhar também, mas em negócios misteriosos. Carai. Esse ponto específico incomodava bastante a Nanny, porque ela pensava, por que ele se arruma, né? Todo dia antes de sair de casa, se tem uma esposa doce, maravilhosa como eu em casa, o que ele está procurando fora, né? Inclusive, lendo a respeito do caso, a gota d'água para ela foi quando ele fez uma viagem curta de 2 dias e voltou na bagagem dele com 2 anéis. Na cabeça dela, passou uma semana, ele não entregou os anéis para ela, é para amante. Então, se é para amante, eu vou resolver do meu jeitinho. Ô, Nene, a gente já dá pra ver que a Nene, ela está em busca do par perfeito, certo? Ah, romântica. É, incurável. De dedo podre. Então, só que o problema é que esse príncipe encantado da cabeça dela é só na cabeça dela. Sim. E ela não tá percebendo, não tá visualizando os padrões que ela tá fazendo, entendeu? Então ela tem um plano das ideias ali que ela quer, tipo, ser casada, ela quer um amor pra vida inteira, tralalá. Só que não é isso que ela tá achando de fato na vida real e ela não tá percebendo que, tipo, não seriam essas as consequências de minhas escolhas? Exatamente. E aí ela acabou resolvendo a situação da mesma forma que ela resolveu todos os problemas amorosos dela até aí, que foi misturar arsênico no chá do Morton. Gente, é impressionante, ninguém, da mesma forma do primeiro caso que a gente conversou, ninguém pensou, poxa, 4 maridos que morrem da mesma forma, ninguém desconfiava daquela vozinha bonitinha, sorridente, né? De óculos gatinho. Mas aí que tá, aí ela resolveu mudar o caminho dela. Ela falou, agora eu vou procurar um outro tipo de homem e tudo vai ser diferente. O que ela fez? Ela conheceu um pastor. Isso aí. Aí ela conheceu um pastor chamado Sam Dawes. Era um pastor da igreja batista, se eu não me engano, eu preciso depois confirmar. Enfim, da mesma forma, se conheceram em 2 meses. Eu lembro que foi um período muito curto, eles acabaram se casando. Só que se ela não tinha que lidar com violência, vício, bebedeira do pastor, ela tinha que lidar com um pastor que não deixava ela ter televisão em casa. Caralho, bicho. Não, é sério. E aí era toda aquela linha de você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Televisão, não. Isso aí eu também não posso, etc. E aí não precisava muito, a gente já percebeu também que não precisava muito para irritar. Eu acho que a dona Nene, como toda velhinha, acho que ela gostava de ver a novelinha dela ali, né, no final do dia. Quem não gosta, não é mesmo? Quem não gosta da sua novelinha, gente? Tão gostoso, tão bom. E ela começou a se tocar que se o marido não bebia, o problema dele era ter a mão fechada. Porque tudo que ela conversava e que ela queria, que ela pedia, ele dizia que não era bom. Ô, rapaz. Admite logo que você só quer matar os caras. Realmente, acho que não vai dar certo. O que você será com você, Nani? Tá difícil. Não, mas aí que tá. Ela tentou a primeira vez, né? Mas eu acho que ela não tinha ainda certeza se era isso mesmo que ela queria. Ela colocou uma quantidade talvez pequena na tigelinha de ameixa dele. Ele passou mal, foi pro hospital. Passou 20 e tantos dias no hospital, se recuperou, voltou para casa. Mas pelo jeito, acho que ele não comprou TV ainda, porque da segunda vez não teve jeito. Ela foi servir o cafezinho e serviu com aquele temperinho que a gente conhece do arsênico. E dessa vez o Dawes não sobreviveu. Só que aí dessa vez isso chamou a atenção da polícia, né? E foram examinar o corpo desse pastor. E quando foram examinar, descobriram arsênico suficiente para matar 18 pessoas. Eu acho que tinha mais arsênico que café naquela xícara. Não é possível. Agora tinha que acertar. Dessa vez tinha que acertar. Eu acho que vale a pena a gente explicar um pouquinho do arsênico. Eu acho que é bom a gente não explicar um pouquinho do arsênico, porque
Não dá ideia, Jay. Só por motivos de... Alguém muta o microfone da Jay antes que ela seja acusada como cúmplice, entendeu? Em alguns casos. Não, mas os sintomas, né? Sintoma, pra você identificar. Os sintomas, né? Os sintomas de envenenamento por arsênico, primeiro, eles são difíceis de detectar. Por quê? Porque o arsênico, além dele ser, inodoro, ele não tem sabor. Então, você pode colocar em qualquer lugar que você não vai sentir que o arsênico tá ali, entendeu? Então, ele tem sintomas de envenenamento alimentar comuns. Tipo, quando você tem Intoxicação alimentar? Intoxicação alimentar. Então, o que você vai ter cólicas abdominais violentas, diarreia, vômito, e daí você vai tendo um choque, né, e você acaba morrendo logo em seguida. Então, você acha que você comeu alguma coisa errada, que não deu certo, e você acaba morrendo, entendeu? Por isso que por muito tempo foi tão confundido os sintomas. E além do mais, se colocar em qualquer lugar, não sente cheiro, não sente gosto, já era. E também vale a pena ressaltar, né, que as mulheres eram encarregadas de fazer a comida, de servir os seus maridos com a bebida. Então, assim, era muito mais fácil e discreto para elas, né, do que ao invés de entrar em um confronto físico, muitas vezes você que já era encarregada ali da alimentação da casa e dessas coisas, só misturar alguma coisinha e ir devagar, que nem a Nene fazia, por exemplo. Olha, então eu sei que esse quinto marido morto é o que finalmente chamou a atenção da polícia, né? E então, dia 26 de novembro de 1954, a polícia de Tulsa levou a vovó Nene para a delegacia para averiguar o que estava acontecendo, né? E todo mundo ficou surpreso, né? Vendo ali aquela vovó rechonchuda, alegrinha, né? Sorridente, sendo levada para a delegacia por suspeita de ter assassinado o quinto marido, né? Todo mundo dizia que ela era bem-humorada, hilária, enfim, conquistou todo mundo ali na delegacia. No entanto, foram necessárias 24 horas de interrogatório para que a Nene finalmente admitisse que, tudo bem, sim, ela tinha matado o marido sem dó, colocando veneno de rato em seu café. Acontece. Acontece. Caiu. Nada se encaixava na imagem de Nene, uma vovó alegre e bem-humorada. Ela era a paródia distorcida da dona de casa. Uma mulher aparentemente obcecada com a ideia do casamento e culinária, e uma mulher que usou o seu charme para atrair e matar homens, e não para ficar com eles. Embora a imagem produzida por ela fosse uma imagem de feminilidade inofensiva, amorosa, etc., uma imagem dependente de suposições sexistas e antiquadas, Nene tinha um terrível lado obscuro. Porém, para o público norte-americano, ela seria sempre a vovó sorridente e afável. No dia 14 de março, os médicos declararam Nene mentalmente anormal, com um comprometimento acentuado de julgamento e autocontrole, e recomendaram que ela fosse levada a um manicômio. Porém, os especialistas da promotoria a julgavam como uma sociopata, sagaz, calculista, e que estava fingindo ali insanidade só para conseguir fugir da cadeira elétrica. No dia 17 de março, ela finalmente se declara culpada, tornando-se oficialmente uma assassina. Sua sentença foi perpétua apenas pelo fato do juiz não suportar a ideia de mandar uma mulher para a cadeira elétrica. Em toda forma, 10 anos depois da sua sentença, Nene Doss morre de leucemia. E ainda hoje ela é lembrada como a hilária vovó assassina. A hilária. Veja só. Eu acho que vale ressaltar que a Nene Doss, ela também foi acusada de ter matado a mãe dela, e ela negou até o final. Ela assumiu que tinha matado os maridos, mas ela, se eu não me posso estar errada sobre as crianças, mas ela não assumiu as crianças e nem da mãe dela. Tanto que ela falou assim: como que vocês estão me acusando de matar minha própria mãe? Minha mãe era tudo pra mim, etc, etc. Mas o jeito que a mãe dela acabou falecendo parecia muito com o modus operandi da Nene Doss. Então, fica aí, né? A gente tá aqui falando que ela era uma romântica incurável, que tava ali em busca do homem perfeito pra vida dela, só que isso se estendia muito mais. Não era só os homens que ela matava, né? Ela matava... Por isso que a Nene Doss, eu nem sei se dá pra classificar ela como a viúva negra, que a gente chama, né? Nossa. Não tem como, porque ela se estende
para outros ramos, né, entre aspas, que são os filhos, como a Gabi pontuou muito bem, que são situações frágeis ao redor dela, e a própria mãe, né, então... E no caso da mãe... É muito que a gente vê, com um dos maridos ela viveu 8 anos, com o outro 15 anos, e aí ela não aguentou mais o sofrimento e tal. No caso da mãe, ela foi visitar a mãe, passou uma semana, a mãe apareceu morta. Então dá pra gente entender que ela foi visitar a mãe com uma ideia já. Uma ideia, como é que é? Uma paixão no pé e uma ideia na cabeça. Então, assim, a gente tá brincando porque, pros ouvintes, quando vocês forem pesquisar a foto dela, ela é aquela vovó, lembra da Dona Benta? Assim, ela é a Dona Benta, assim, daqueles livros de receita, ela tá sempre sorrindo, ela tá sempre dando tchauzinho pra câmera, gente, ela tá saindo da delegacia dando tchauzinho, assim, baixinha, toda, você ri. Aí quando você começa a ver o histórico dela, é desesperador, cara. O Andrei citou a Muriel, né, do Coragem com Covarde. Eu acho que é uma referência mais obscura que cabe mais a Nani Toss. É o foda que ela já nasceu já com o nome de vó, né? Nani, né? Bem, pra finalizar que eu vou ler sobre o rouxinol. Vocês já ouviram falar do rouxinol, gente? O rouxinol é um pássaro muito bonito, com um canto doce, que tem muito a ver com uma pessoa que vamos falar aqui hoje, né? Que é El Hassan. Que é o quê? Vamos pra Argélia. Pra quem não sabe, Argélia é um país que fica no norte do continente africano, próximo ali do Marrocos, né? Tanto que tem a ver muito com esse país, né? Vai ser uma pessoa que vai fazer vários translados aí nessa região. E a gente tá falando de El Hassan, que atende pelo nome artístico. Atendia, né? Porque essa história aconteceu em 1890. Ela teria 192 mil anos, né? O nome artístico dela é Moulay. E ela nasceu na capital litorânea da Argélia, da época Argel. Que, inclusive, cara, eu conheço muito pouco da Argélia. Inclusive, não sabia que era Argel. Bem, ela cresce, se torna uma grande beldade, né? Uma grande dançarina, né? E que, infelizmente, começou a se prostituir com 12 anos. Porém, apesar dessa posição social muito vulnerável que ela detinha, né? Ela acaba meio que dominando aquele tipo de função, né? E acaba abrindo o seu próprio bordel, o que deixou ela bastante conhecida, né? Então era aquela coisa meio... aqueles filmes de striptease, só que da época, 1890, gente. Não tinha tanto pirotecnia assim, né? Mas era tipo assim, ela realmente, além de uma artista formidável, de beleza inigualável pra época, ela começou a gerenciar várias garotas e abriu um estabelecimento no qual pudesse a diversão para várias pessoas aí da região. Não está mais aberto. A gente já tá falando de uma mulher em posição de poder, né? Pois é. Então ela tá ali fazendo dela mesmo, independente de como, porquê, independente dos seus preconceitos aí, ela tá conseguindo subir na carreira e se tornar uma pessoa de poder ali na região. Nessa viradinha do século, o que estava acontecendo lá? A Argélia era colônia francesa, que existiu. Colonização. Nosso professor de história vai explicar isso agora. Então, no próximo hora e meia, a gente vai falar sobre colonização. Mentira, eu vou poupar vocês disso. A Gabi, tipo, não. Não. Mas a ideia é que, como colônia francesa, então tinha aquela coisa meio que quem mandava lá eram os franceses, né? Você tinha a população local e você tinha a elite local que era de franceses e tal. Só que o que acontece é que a elite local também tinha, enfim, né? Em 1912, o sultão do Marrocos, que era uma das pessoas que mandavam, mas era aquela coisa meio estado fantoche, né? Ele acaba assinando um tratado de Fez, no qual era uma cidade ali do país, e que só que não avisou pra ninguém. Ele assinou e foi tirar férias pro Havaí, né? E esse tratado era que passava a organização do país, né? O comando do país para as tropas francesas de uma vez só, né? Então deixou de ser ali meio que um estado fantoche e passou. O que deixou a galera muito feliz. Só que não. Então uma série de guerras civis começou a estourar no país e aí encontramos a primeira grande virada de jogo aí para nossa queridíssima Moulay, que era o seguinte, ela era favorável aos franceses, né? Então você tem diversos eventos
históricos e momentos ali, né? Teve dias de extrema carnificina na cidade, né? Com batalha campal, guerra civil mesmo. Cidadãos entrando uns contra os outros, né? Contra o exército francês, etc e tal. E a Molly, como sendo uma defensora do exército francês, ela acaba por dar abrigo para vários desses franceses em um desses dias, por exemplo, né? E aí salvando. Inclusive, tem uma cena que, inclusive, daria um ótimo filme, né? Em que a galera invade o bordel procurando os franceses, sabendo que tinham franceses ali intocados. E a mulher me puxa uma faca e cai pra dentro dos homens. E isso faz com que ela ganhasse muito respeito após isso, né? Porque, naturalmente, quem mandava os franceses, então eles ganharam a guerra. Isso aí. Tinha mais dominância bélica, né? Eles acabaram por, enfim, né? Terminar o serviço e tal. O que acabou gerando, pra nossa queridíssima Molly, uma posição de prestígio na sociedade. Até de maneira bem estranha, né? Porque quando para pra analisar, é muito tabu na sociedade você ter um bordel. Acredito eu até hoje, né? Diria eu. E ser a mulher dona do bordel. Exato, exato. Inclusive, ela foi indicada pra receber a mais alta condecoração da França, lá na França. Fala, cara, essa mina é pica demais. Aí recomendaram, a mulher foi, e o cara que ia colocar a medalha no peito dela falou, tá, mas eu não vou dar isso pra quem é dono de bordel. E falou que não vai. E não deu a medalha. Mas quase levou a medalha. Sabe uma coisa que eu me questiono muito nessa história? É que eu não sei muito bem a história ali da colonização francesa na região, né? Mas a Molly, ela sabia, ela tinha algum... Não sei se é intuição, ela sabia o que estava acontecendo ali. Ela não ter ficado... Ela tá contra o país dela, né? Então isso me faz questionar o que tava acontecendo ali de fato pra ela ter simplesmente virado a moeda, entendeu? Então ela era esperta, extremamente esperta. Então além dela tá bem acima ali em questão de poder em relação às outras mulheres da região, ela também tava ali no lado que ela sabia que ela ia ganhar mais. A impressão que me dá dessa virada, Jay, é que logo depois ela vai ser expulsa, né? Na verdade, vão retirar o selo oficial de bordel dela e ela não pode mais abrir um bordel. Então ela acaba indo pra outra, ela acaba indo pro Marrocos abrindo outro bordel, outro estabelecimento e tal, né? E esse outro estabelecimento, ele vai ser o completo oposto. O que dá a entender, na minha opinião, é que esse primeiro bordel tinha realmente uma posição de destaque entre as tropas francesas. Era a clientela dela. A impressão que me dá é essa. Então não era uma posição política no sentido de ideológica. Era uma situação prática mesmo. A galera que me dá dinheiro é que frequenta meu estabelecimento, sacou? Eu concordo com o Andrei, eu faço essa leitura também. Eu acho que ela prosperou muito com uma clientela que era formada principalmente por soldados franceses. Então a lealdade dela ficou pros clientes, que eram quem fazia com que ela tivesse dinheiro. Então não era algo tão político. Claro que é político, porque na verdade tudo é político, né? Então assim, não tem muito essa separação. Mas eu acho que na cabeça dela eram negócios. E se os soldados franceses saíssem, o negócio ia acabar. Então ela tinha que defender esses clientes. Eu acho que eu enxergo muito parecido com o Andrei também. Nunca achei que eu fosse dizer isso, gente. Eu estou concordando com o Andrei. Você pode repetir de novo agora no microfone, por favor, agora gravando? Não, uma vez só. Fala uma vez na vida, outra na morte, tá? Eu tô ressaltando esse ponto porque eu sinto que a Molly, ela vê isso como uma espécie de traição, né? Quando isso acontece. Porque ela defendeu dela. Porque, imagina, tá? Você tá defendendo... Eu estou me colocando na posição dela. Você tá defendendo aquilo que te pertence, aquilo que te dá dinheiro, etc. Daí você é traída por aquilo. E, ao mesmo tempo, você está contra o seu lugar de pertencimento, sabe? É como se você fosse traída duas vezes. Ela foi traída pelos franceses e ela, ao mesmo tempo, estava traindo o lugar de pertencimento dela. E eu acho que isso mexe com a psique da pessoa. E eu acho que tem também uma terceira camada aí, Jay. Porque sendo esse o emprego dela e sendo esse ciclo que ela frequentava, eu acho que você ainda tem essa questão de ser tabu, né? Então, eu acho que ela nunca pôde, tipo assim, você o rei tem um filho bastardo, só que o filho bastardo nunca vai alçar a posição de príncipe, e isso deixa um pouco de rancor. Então, eu acho que tem um pouco também dessa camada que ela também nunca poderia ser de uma alta sociedade da Argélia, saca? Ela nunca poderia ser aceita socialmente, de certa maneira. E eu acho que isso, inclusive, é o que vai ser virar de chave, porque até o momento, por que ela tá de Lady Killer? É uma história que parece ser maneira pra caramba, né? Que poderia estar de um filme. E eu acho, inclusive, que depois da virada pode ser, inclusive, também de filme. Só que o filme vai virar de terror, né? Porque a ideia é que quando ela se muda pro Marrocos, ela vai pra uma cidade e, cara, a cidade, ela é muito zoada.
e o estabelecimento que ela fica, o aluguel que ela pega é muito zoado. Então, muito fala que a clientela dela mudou um pouco pra ser alguma coisa mais violenta e cruel, dizem, né? De que era, tipo, parece como, tipo assim, é como se você tirasse um bordel, tipo, de alta classe e fosse pra um bordel marginalizado mesmo, alguma coisa periférica mesmo, né? E aí ela meio que assume essa identidade, de certa forma. É por isso que eu dei a sua opinião, que a Gabi concordou comigo, que eu acho que ela assume muito uma postura meio camaleão da realidade dela. Então, conforme ela via que a clientela dela começou a ser bastante cruel com as meninas, ela foi assumindo isso como uma postura profissional de como ela deveria tratar as meninas, por exemplo, né? E aí é esse ponto de virada de chave que ela não dosou e que acabou, enfim, ela faz coisas impraticáveis com as meninas, né? Ela inclusive, não é nem tipo escondido. O bordel dela começava a fazer shows e entretenimento voltado pra tortura, né? Então, tem uma descrição que ela dá que, tipo assim, que ela fazia xícaras de chás ferventes, né? Com chá fervente, e que uma das meninas, ela precisava fazer uma dança, umas acrobacias e equilibrar as xícaras de chá pelo corpo, né? E a ideia é que ela não se queimasse enquanto fazia isso, só que ela sempre terminava se queimando, né? Então, era fonte de renda nova dela, tinha esse viés um pouco mais cruel, né? E ela assumiu isso fora e quanto pra dentro também, né? Então, naturalmente, né? Qualquer menina que fosse parar ali, ela era uma vida de miséria, de tortura, né? E naturalmente, as pessoas queriam sair dali, só que ela, a partir daí, não deixava mais, né? Então, quando ela é pega, né? Descobre que em um dado momento, ela tava andando, sei lá, uns policiais estavam andando na rua, tinha um cesto ali, meio que jogado ali na sarjeta, eles abrem, e ele vê uma mulher esquartejada dentro do cesto, com chás e ervas. E aí eles falam, caralho, que porra é essa, né? Vão investigar o bordel dela, invadem a casa dela e descobrem dezenas de garotas que estavam sendo mantidas em cárcere privado, sob tortura, várias desaparecidas, algumas com corpos encontrados, mas foi uma situação muito horrível, assim, que encontrou e meio que foi ela que orquestrou, né, essa situação horrenda, né? Enfim, ela acabou indo pra júri, né? Enfim, não é um júri, né? Mas ela acabou sendo julgada, só que tem um pequeno plot twist nessa história. Os franceses não esqueceram dela. Então ela teve uma pequena recompensa nesse final de vida, né? Ela acabou sentenciada à guilhotina e acabou escapando por ajuda dos franceses e acabou sentenciada a apenas 15 anos de prisão. Essa história é muito doida, né? Porque essa história é muito antiga e geralmente nessa época você não tinha meio que não sei se as pessoas verificavam muito bem as histórias, né? Investigar, então você tem algumas versões, né? É uma história que se tornou quase um folclore da região, quando para pra analisar, né? Então, você tem várias versões que dizem que o número de vítimas delas chegou a casa de centenas, né? Outros dizem que algumas performances acabam sendo exageradas demais do que provavelmente poderia ter acontecido, mas o fato foi que ela matou e torturou muita gente aí no caminho, né? Muitas meninas que foram trabalhar com ela e, enfim, ela foi mandada pra prisão e meio que some do mapa. Ninguém nunca mais ouviu falar dela. A gente não sabe se ela morreu, se ela foi liberta depois desses 15 anos. A gente só sabe que o nome dela desapareceu da história. Essa questão dela do noticiário é o clássico sensacionalismo da época e principalmente por ser um caso que não é americano ou de língua inglesa, né? A gente tá falando ali da Argélia, dos franceses, então eu acho que vira uma coisa meio pitoresca, porque não é do Ocidente, né? Não, da cultura, da mesma cultura. Então eles pegam e trazem uma coisa que de repente nem era aquilo de fato que aconteceu. Então ela basicamente foi condenada, supostamente falam de 14 garotas, né? E na verdade os jornais que divulgaram tudo dela falam de centenas. Então é o clássico, né? Vamos aumentar muito porque esse caso é extremamente bizarro. Eu acho até que tem um tom meio bárbaro da questão toda, que acho que merecia uma investigação mais aprofundada, né? Eu não sei se tem muitas fontes além das histórias contadas dessa época, né? Que essa coisa, tipo assim, enquanto tava sob domínio francês, era uma coisa meio glamurosa, né? Alguma coisa. E quando vai pra uma parte menos francesa, é uma coisa mais bárbara. Vai saber se ela já não fazia essa parada, só tava com um perfuminho a mais que dava uma camuflada, ou até mesmo o fato dela ser querida entre os franceses possam ter aí passado um pano pra alguma violência que ela cometia e não denunciou, enquanto ela em outro lugar não foi passado esse pano. É difícil a gente saber, né? Até porque essa história que eu contei pra vocês, ouvintes, agora, é a história que o pessoal assimila como a real, né? Mas a gente não sabe, né? E me estranha muito esse ponto de virada tão intenso de um lado a outro, tendo ligado à região.
Eu entendo pessoas que vão mudar conforme o ambiente que elas estão, mas de maneira já, uma mulher formada, já profissional daquela questão, a vida dela, em teoria, mudou em algum ponto, claro, mas ela continua fazendo a mesma coisa. Por que então ela teve esse estalo de se tornar um monstro, né? Parece meio folclórico demais, meio fantasioso demais, né? Tá com um pequeno viés racista, talvez, aí, que possa estar nessa questão toda, né? Só queria fazer um adendo bem rápido, assim, sobre esse sensacionalismo da mídia, assim, né? Que a gente não sabe muito bem o que realmente aconteceu. Tem alguns relatos, né? Ali de que ela colocava agulhas quentes nas costas das meninas, mas, né? Assim, não duvidando da crueldade, mas eu acho que quando essa história, ela chega pro Ocidente, né? Ali, ou pra França, ou pra qualquer outra parte, né? Talvez da Europa. Acho que também tem a construção do outro nesse caso, sabe? Que o outro é sempre aquele que nós não somos, né? Então você olha pra esse caso e fala, nossa, é um caso de brutalidade, de violência, mas nós não somos assim, entendeu? Então você cai nesse sensacionalismo de fazer com que seja algo muito mais exótico do que era um caso de violência, de brutalidade, entendeu? Mas contado pra se diferenciar, entendeu? Então, olha, isso aqui não somos nós. Então, sei lá, jornais franceses, ingleses, sejam o que for daqueles que relataram o que aconteceu, que não estavam lá. Eles acabam criando um novo caso, que é justamente essa ideia do outro, né? Ó, eles são bárbaros, eles não são nós. A exotização também, né? Exato, e você se diferencia a partir disso, entendeu? Eu não sou o que aquele outro é, entendeu? Então você também baseia a tua identidade de civilidade, né? Aquela visão bem de virada de século, né? Aqueles bárbaros, né? Nós, um povo culto, né? Nós somos um povo propriamente educado, eles bárbaros. Então eles passam o vernizinho ali para deixar o verniz, tipo notícias populares, né? E aí para deixar isso mais chamativo, né? Eu acho que realmente se de repente passasse um filtro nessa história toda, a gente ia descobrir que esses números são muito menores e de repente essa barbaridade também é bem reduzida, né? Eu queria também ressaltar que a gente falou dos povos civilizados que matam por arsênico, e aqui a gente já chegou ao nível tortura, né? Então, eu fico me perguntando, será que é uma questão cultural? Por que será que algumas mulheres, não são todas... Tem essa cultura de achar que as mulheres usam mais veneno porque é uma coisa mais acomedida e, é uma coisa mais de mulher mesmo, que elas não gostam de ver sangue, etc. Mas se você for dar uma olhada na história de vários Lady Killers, você tem Lady Killers que estrangulam, que matam a arma de fogo, não tem essa não, cara. Então, esse negócio de o que eu acho que pode trazer um tom de barbárie pra essa história é porque ela era uma torturadora, ela torturava as meninas do bordel dela, enquanto os casos de países civilizados é por arsênico, e eu acho que não é bem por esse lado não, entendeu? Então, às vezes eu fico pensando que pode ter sido tão sensacionalizado esse caso por conta disso, né? Uma coisa que, meu Deus, aqui na nossa terra não tem isso. E muito pelo contrário, né? As mulheres podem sim. A gente tem que lutar pelos direitos das mulheres cometerem os assassinatos delas em paz. Você vai terminar assim, não vai? Mas sabe o que eu acho que se encaixa no que a Jay fala? É a ideia de você quebrar com uma existência única de mulher, né? É você quebrar com a ideia de mulher com letra maiúscula e pensar em mulheres, né? Plurais, né? Vários sujeitos e identidades. Então, assim, mulheres matam, né? Mulheres podem ser violentas, mulheres podem ser boas, podem ser más, entendeu? Podem ser boas mães, más mães, entendeu? É justamente isso, entender que existe uma pluralidade, entendeu? Então, mulheres podem ser boas ou ruins, entendeu? Não tem essa coisa da feminilidade frágil. E mulheres podem, dentro dessas serial killers, matar das mais diversas formas. Não existe uma forma feminina de matar, entendeu? Existe uma forma de matar, de ser cruel, de ser violenta. Eu acho que essa é a questão. Pensar em diversidade e não só em um único jeito, né? Eu penso também que era algo que era de fácil acesso para as mulheres, né? As mulheres usavam o que elas tinham acesso à época. E chegamos aqui mais no final de podcast. Vocês gostaram dos assassinatos aí, gente? Se gostaram, procure psicólogo, porque foram horríveis. Estou julgando você nesse exato momento. Mas muito obrigado por vocês ficarem até aqui. Pessoal, nessa live maravilhosa, contribuiu bastante. E você que está escutando esse podcast até o final, e gostaria de lembrá-los que não olhem
para trás. mundofreak.com.br